Olá, me chamo Pietro Porpino e faço licenciatura em História na Universidade Federal da Paraíba. Entre os anos de 2020 e 2021, participei, sob a orientação do professor Dr. Charlton José dos Santos Machado, do projeto intitulado A Educação da Mulher nos Jornais Paraibanos no Contexto do Autoritarismo Militar, de 1968 a 1970, e que tem como plano de trabalho o jornal A União como fonte histórica educacional. Esta pesquisa está alinhada com dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Objetivo 5, de Igualdade de Gênero, e 10, de Redução das Desigualdades. O plano de trabalho, o jornal A União como fonte histórica educacional, faz parte de uma pesquisa maior sobre mulher, educação e imprensa na Paraíba, que vem sendo desenvolvida desde 2009. O período trabalhado se estende do ano de 1968 a 1970 e correspondeu ao enrijecimento do autoritarismo do regime militar. Foi um momento conturbado no país. O ano de 1968 foi marcado por inúmeras manifestações estudantis no Brasil, movimentação da luta armada no país e articulações do movimento operário. A reação do governo foi a promulgação do Ato Institucional número 5, em dezembro do mesmo ano, que inaugurou o período mais sombrio da ditadura iniciada em 1964. Esses tempos de agitação, resistência e repressão foram ricos em acontecimentos a respeito das mulheres e da educação. Visando explorar a situação da mulher e da educação nessa conjuntura de ascensão e consolidação do autoritarismo brasileiro, utilizamos a imprensa como fonte histórica. Acredita-se que a partir do mapeamento, sistematização, análise e compreensão das matérias opinativas e informativas dos jornais do Estado na década de 60 do século XX, é possível dar visibilidade e voz a um sujeito que durante muito tempo ficou fora das versões da historiografia oficial ou ocupou espaços mínimos e marginalizados, embora tenha participado ativamente do processo histórico, como também possibilita ampliar o conhecimento sobre a configuração educacional e também política, ideológica e cultural da sociedade paraibana no século XX. O presente relatório tem como objetivo geral investigar a interface entre mulheres e educação na Paraíba no contexto do autoritarismo militar, no recorte de 1968 a 1970. Esse debate será realizado através da seleção e análise de publicações sobre educação, mulheres e mulheres educadoras no Jornal Oficial A União. Através do exame das fontes levantadas, pretende-se conhecer e analisar o panorama educacional do período e identificar a presença e as representações das mulheres no periódico, logrando assim apresentar uma visão mais ampla de educação feminina para além da mera educação formal. Essa pesquisa está alicerçada na história cultural e nas contribuições dos debates de gênero, sobretudo com Galvíncio, Louro, Porpino e Machado e Scott, e das discussões sobre o uso de impressos como fonte histórica, conduzidas majoritariamente por Souza e Zygmunt. Os procedimentos metodológicos podem ser sintetizados em 4 passos. O primeiro é a leitura e fichamento da bibliografia a respeito do tema da pesquisa. Em seguida, foi feita a coleta de documentos nos arquivos históricos físicos. No caso, utilizamos o arquivo do IHGP. Em seguida, a catalogação das fontes documentais segundo as suas principais características e, enfim, a análise das fontes catalogadas à luz da bibliografia que foi estudada. Aqui nesse slide tem um pouco de como foi feita a catalogação das fontes, né? Durante a pesquisa foram catalogadas 435 notícias que se distribuíam nas categorias Educação Paraibana, Educação Brasileira, Mulheres, Mulheres Educadoras, Política Paraibana, Política Brasileira, Escritos sobre Mulheres, Escritos de Mulheres. A análise dos resultados vai ser dividida em 2 eixos temáticos, Mulheres em A União e Educação em A União. Agora, Mulheres em A União. Ao investigar as representações em torno da mulher no periódico pesquisado, foi possível observar 2 movimentos ocorrendo simultaneamente, um de continuidade e outro de rupturas. O movimento de permanência era majoritário e consistia nas publicações e notícias analisadas no relatório que reforçam a visão tradicional e limitante do feminino, que mostram uma concepção de mulher ligada à beleza e ao lar. O único espaço em que as mulheres eram presença constante e diária no jornal eram as colunas sociais, onde frequentemente apareciam as mocinhas e senhoras da sociedade em ações sociais, concursos de beleza e festas. A única coluna destinada ao público feminino era a coluna para a mulher e o lar, que tinha frequência aleatória e se limitava a temas como limpeza de roupas, cuidados com a pele, educação dos filhos, receita, etiquetas em festas, dica de exercício físico. Diferente das vigências passadas, que investigaram anos anteriores no mesmo jornal, tendo mais ou menos o mesmo objeto, não existe mais uma colunista fixa mulher em A União nos anos investigados. E há muito menos vozes femininas e escritos de mulheres também circulando no jornal. Mas, ao mesmo tempo, podemos observar também um movimento de ruptura, com textos que contestam uma visão limitante da mulher e se colocam ao lado das ideias progressistas que formavam a vanguarda do pensamento sobre o assunto no final da década de 1960. Textos de cronistas do periódico enfatizam essas transformações como a inserção das mulheres no mercado de trabalho em ocupações tradicionalmente ocupadas por homens. Há também um intenso debate sobre a liberação sexual da mulher, girando em torno, sobretudo, dos anticoncepcionais. E os divórcios ou desquites também eram um tema recorrente nos jornais, o que possibilita entrever que eles cresciam no corpo social. Foi possível constatar um crescimento da inserção feminina no ensino universitário, analisando crônicas e a relação completa de aprovados da UFPB de 1968, que está disponível no jornal.
Ocupações ligadas ao cuidado e, portanto, tradicionalmente dominadas pelo sexo feminino, como serviço social e pedagogia, tiveram, como esperado, 100% do corpo docente feminino. O curso de Direito surpreendeu, se mostrando bastante equilibrado. As mulheres já nesse ano eram 41,89% do alunado aprovado em 68%. E o curso de odontologia surpreendeu por ser dominado pelas mulheres, que constituíam quase 70% da nova turma. A engenharia civil ainda se mostrava um obstáculo formado por apenas quase 15% das discentes mulheres. A educação foi, para a mulher, nesse momento, um ambiente contraditório, em que, ao mesmo tempo, era a educação como magistério, né? Em que, ao mesmo tempo, que era um espaço tradicionalmente destinado à mulher por sua conexão à maternidade e ao lar, era o principal espaço usado por elas, pelas mulheres, para se colocar no espaço público e se alçar às posições de poder. Entre os anos de 68 e 70, 40 professoras foram citadas diretamente em publicações de A União. Algumas delas são professoras universitárias, outras diretoras de escolas, de departamentos do Estado, de educação do Estado ou de órgãos de educação do município, mas a infinita maioria se concentrava no magistério primário. Essas professoras do magistério primário enfrentavam a desvalorização salarial que é possível inferir a partir de muitas notícias do periódico. Uma questão que reverberou intensamente em A União em 68 foram as manifestações estudantis que ocorreram no plano internacional, nacional e também estadual. No Estado, as manifestações, a princípio pacíficas, causaram conflitos entre o governador e a classe estudantil. O governador João Agripino fez valer essa posição, enquanto defensor do governo federal, proibindo e reprimindo as manifestações dos estudantes a fim de proteger, de salvaguardar o governo ditatorial. A atuação da Secretaria da Educação do Estado seguiu os ditames à época de dispensar uma atenção especial ao ensino secundário. Isso é uma marca bem forte desses anos. Foi possível observar uma intensa veiculação de problemas sobre a falta de professores e vagas para alunos nos colégios estaduais, o que evidencia uma demanda muito grande e um crescimento, de certa forma, desordenado. Outro objeto de preocupação muito grande da época no setor educacional era a questão do analfabetismo. Várias ações do governo e de entidades autônomas buscaram a erradicação do analfabetismo. A Cruzada da Ação Básica Cristã, a Cruzada ABC, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral, TVs educativas, escolas radiofônicas, isso é bastante noticiado no jornal pesquisado. Em resumo, é possível observar, a partir dos dados analisados, as representações da mulher de fins da década de 1960, ora apontando para a continuidade de um olhar tradicional de confinamento da mulher ao lar, à maternidade e aos cuidados com a beleza, e ora apontando para a ruptura com essa visão, liberando a mulher das amarras comportamentais, sexuais e educacionais. As educadoras aparecem como figuras que abrigavam continuidades e rupturas ao mesmo tempo. Eram mulheres que estavam na ocupação mais tradicional destinada ao sexo feminino, justamente por sua ligação dessa ocupação com maternidade e cuidado, mas elas usavam dessa ocupação para se colocarem nos espaços públicos e adquirirem independência e posições de poder. A educação do período se caracterizava, sobretudo, pelo aumento do ensino secundário e pela importância dada à questão do analfabetismo que almejava ser combatido pelas iniciativas que citamos um pouco anteriormente. O ano de 1968 ainda foi marcado por uma ampla mobilização dos estudantes e a repressão por parte do governo estadual. Eu agradeço ao meu orientador, professor Charlton José dos Santos Machado, à Propesc, ao UFPB e ao CNPq.